Vida e Saúde começando nessa sua tela, Dr. César Vasconcelos, mais uma vez juntos aqui, não é um privilégio, aqui, né? doutor? É muito bom estar aqui também, Peru. Hoje vamos trazer um importante tema para a nossa saúde. Dr. César vai ser aqui bastante explorado, o conhecimento dele, a prática, a experiência, porque nós vamos tratar aqui de medicalização psiquiatra. Olha que legal esse assunto. Nós vamos trazer aqui mitos e verdades sobre isso. Nós vamos saber aqui como é que é o tratamento, se é necessário sempre medicamento. Enfim, muitas questões podem surgir aí de repente. Você está com alguma questão neste assunto, sobre este assunto, então quero convidar você para estar junto com a gente. Eu começo esse programa trazendo aqui mais um verso da Bíblia, Dr. César. Hoje eu escolhi a Meditação Jovem novamente, em verso do pastor Milton, e ele traz o verso de Mateus 5,8 hoje. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E eu quero que você tenha realmente, busque essa pureza, peça para que Deus coloque em você, busque coisas que realmente trabalhem essa questão, essa virtude da pureza do coração, porque realmente ver a Deus é um privilégio, é uma necessidade, que você trabalhe essa questão no seu coração dia a dia. Vida e Saúde está começando, tem muita coisa boa para acontecer aqui hoje, então não sai daí não, que eu e o Dr. César voltamos já já. Já começamos o nosso Vida e Saúde, você é o nosso convidado mais do que especial para falar sobre, aliás, nós vamos mais ouvir aqui as considerações. Dr. César, hoje, medicalização psiquiátrica é o assunto. Muita gente tem dificuldade sobre o uso de medicamentos ou não. Vou ficar viciado pro resto da vida? Vou ter que tomar pro resto da vida? Será que quem precisa tomar esse tipo de medicamento é pessoa que está já caminhando para doidice aí, para doidura? Você tem essas dúvidas? Então você tem medo de usar remédios psiquiátricos? Essa é a pergunta do dia e você pode responder participando com a gente ou enviando a sua dúvida quanto a esse assunto, ok? Usa o QR Code aqui da sua tela. Isso, ou então você pode digitar o nosso contato pelo WhatsApp, que é 12 98266 0004. E me diz, você tem medo de tomar remédio psiquiátrico? Conta pra gente ou a sua dúvida quanto a esse assunto. Dr. César, vamos sentar um pouquinho aqui? Vamos. Porque acho importante começar esse programa pensando na principal função do medicamento psiquiátrico. Uhum. A gente tem que pensar que existem classes, né, químicas de medicação psiquiátrica. Então, a gente tem, por exemplo, os antidepressivos, né, que são, como o nome diz, usados para depressão. A gente tem os tranquilizantes, que o povo chama mais de calmantes, né? Aí tem aquela turma de azepam, bromazepam, clonazepam e tal. A gente tem os estabilizadores do humor, que são usados para pessoas que têm, por exemplo, o transtorno bipolar, que tem aquelas oscilações de humor. A gente tem os antipsicóticos. Antipsicóticos são medicamentos usados para pessoas que têm uma crise mental que sai da realidade. Então vai ter alucinação, vai ter delírio, vai ter às vezes agitação, né? Então são os antipsicóticos. E a gente tem também os indutores de sono, né? Que são os medicamentos usados especificamente para questões de insônia, né? Então esses 5 grupos principais de medicação psiquiátrica são os que existem assim, na medicina e nessa especialidade que é a psiquiatria. Não cabe a nós, pacientes, usuários, com uma rápida pesquisa ali no Dr. Google, né, Dr. César, saber qual é o medicamento mais indicado para nós. Vocês estudam muito e a ciência tem evoluído, a tecnologia tem evoluído, né, para conhecer melhor o mecanismo de atuação de cada medicamento, mas existem muitos mitos e verdades. Você aí tem se perguntado, né, mitos e verdades ligados ao uso desses remédios. Eu vou convidar o senhor para vir para cá. Dada caprichou hoje aqui
na aparência do nosso programa, porque a gente vai trazer aqui algumas ideias comuns, doutor César, e eu queria a sua ajuda. Vou começar com essa daqui, olha. Vamos ver se é mito ou verdade sobre remédios psiquiátricos. Eles fazem mal para o corpo? Tem as duas coisas aí. Quer dizer, realmente os medicamentos psiquiátricos, eles têm, como todo medicamento, Eru, toda medicação tem algum efeito colateral. Mesmo os medicamentos naturais, que a gente chama de fitoterápicos, né, que são medicações baseadas em plantas medicinais, ele podem ter alguma reação negativa no corpo. Por exemplo, existe um fitoterápico, não é muito usado no Brasil, mas quando eu trabalhei nos Estados Unidos, a gente usava isso lá, chama-se Kava-Kava. O Kava-Kava é um bom medicamento natural para a ansiedade, só que a pessoa deve usar no máximo assim, uns 3 meses, porque ele pode produzir algumas perturbações no fígado da pessoa. Então, os medicamentos psiquiátricos sintéticos, os tranquilizantes, os antidepressivos, eles vão fazer bem para aquele sintoma que a pessoa tem, mas sempre tem algum efeito colateral. Então, aí é o médico que vai orientar a dosagem para aquela pessoa, quanto tempo que ela vai usar, com que frequência ela vai usar durante o dia, uma vez só, 2 vezes, né? Para administrar essa questão do que pode fazer mal da medicação, né? E aí vocês vão avaliar, né, junto ao paciente, o que compensa mais. Eu vou trazer aqui mito e verdade. Já chegou a interação, doutor César? Vamos trazer a primeira aqui na tela, gente. É a Divina. Ela está aqui perguntando, olha, tenho um filho com esquizofrenia que toma 4 tipos de medicamentos. Eles podem causar algum tipo de problema? É a pergunta dela. Mamãe, obrigada, dona Divina. Preocupada. Ô Divina, obrigado então pela sua participação. Com certeza, se ele tem esquizofrenia, a esquizofrenia é uma psicose, é uma doença mental grave, né? Tem os vários tipos de esquizofrenia, tem a catatônica, a hebefrênica, tem a paranoide, tem a simples. Então precisa de medicação sim, não se consegue tratar a esquizofrenia sem medicamento, porque se a pessoa está na fase aguda da esquizofrenia, então vai ter muito delírio, muita alucinação, vai ter ideia persecutória, então precisa de medicação. Agora, por que tem 4 medicamentos? Não sei, eu teria que conhecer o caso, né? Porque em geral a gente pode tratar com 2 medicamentos, às vezes 3. Se ele teve muitas recaídas, pode ser que tenha necessidade de usar mais medicamentos, né? Pode fazer mal? Sim, pode fazer mal, como acabei de falar, né? Quer dizer, mas aí tem que ver qual é o ganho, né? Qual é o ganho que tem o uso desse medicamento? Será que o ganho é positivo? Então, você está delirando, você está alucinando, você está agitado e entra com medicação antipsicótica, que pode produzir, sei lá, hipertensão, pode produzir alguma constipação intestinal ou pode produzir algum outro tipo de efeito colateral, mas controla o comportamento dele. Então, a gente tem que olhar para esse benefício aí e administrar. Aí vem o médico para poder dizer, vou baixar a dosagem, vou trocar o horário, né? Então, acompanhamento é super importante aqui para controlar esse efeito colateral, talvez. E muitas vezes, nesse caso, ainda respondendo a você, Divina, que mandou essa pergunta, se seu filho tem esquizofrenia, está usando medicação antipsicótica e começa a ficar inquieto, a gente chama de acatisia. Acatisia é a pessoa que não consegue ficar parada, ela fica. Então aí tem que falar com o seu médico, porque de duas uma, ou ele vai reduzir a dose do antipsicótico que produz essa reação, ou ele vai associar um outro medicamento que em geral chama-se Akineton ou Fenergan, para poder controlar essa inquietude que é um efeito ruim da medicação. Vamos lá, então, olha para mais um mito ou verdade sobre remédios psiquiátricos. Vem para cá, olha só. O estilo de vida saudável não substitui o medicamento. O tratamento. O tratamento. É verdade, porque, Teru, já conheci gente que é vegetariana, pratica exercício físico, toma sol, bebe água, tem fé em Deus, tudo isso, quer dizer, tem um estilo de vida saudável, né? Mas está sofrendo de algum tipo de problema emocional, né? Então, vai precisar realmente, continua com um estilo de vida bom, né? Ou até melhor em algumas coisas, mas precisa de um tratamento especializado por conta daquele sofrimento emocional que a pessoa está tendo, né? Talvez se não tivesse um estilo de vida saudável, tivesse até uma piora desse Pode piorar, exatamente. Desse quadro. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui? Esse aqui, então, vamos colocar, olha... É verdade. É verdade. Não substitui.
Vamos olhar para essa outra fala, ou essa outra ideia quanto aos medicamentos, remédios psiquiátricos, que é o seguinte, ó. Será que eles... Opa, tá firme aqui, gente, ó. A psicoterapia não auxilia no tratamento? Isso é um mito, né? Psicoterapia, explicando de novo o pessoal de casa, psicoterapia, né? Psico tem a ver com mente, terapia significa tratamento. Psicoterapia é um tratamento que você faz com alguém que vai usar a palavra, vai usar a conversa, vai usar o diálogo. Você tem a psicoterapia individual, você tem a psicoterapia de grupo. Então, a psicoterapia, ela auxilia. Na verdade, a maior parte dos sofrimentos emocionais ou mentais que as pessoas sofrem, não aqueles casos complicados, a psicoterapia é o número 1, né? É o mais importante e depois vem a medicação. Então, isso aí é um mito, né? Legal, então. É claro que, no caso de esquizofrenia, por exemplo, vai precisar do tratamento independente da psicoterapia, que, aliás, talvez quem convive com uma pessoa com uma doença um pouco mais severa vai também fazer bom uso. É verdade, a maioria é a psicoterapia número 1. Os casos mais complicados, esquizofrenia, mas você sabe que a esquizofrenia realmente tem que usar medicação. A crise eufórica no bipolar tem que usar medicação. Um transtorno borderline complicado vai entrar com medicação. Mas para esses transtornos também, existem psiquiatras que se especializam em terapia de pacientes psicóticos. Então vão trabalhar, claro, com uma técnica diferente, com uma abordagem diferente, para ajudar a tentar entrar nesse mundo complicado da mente da pessoa que está com um surto, né? Que está com uma doença assim. Que bom saber desse recurso, gente. Vamos para mais outra ideia aqui, vamos saber se é mito ou verdade? Olha aqui. Vamos. Tcharam! São efetivos para o tratamento. Os remédios psiquiátricos são efetivos para o tratamento. Sempre? Com certeza, são efetivos, né? Os medicamentos psiquiátricos, claro, eles têm que ser bem indicados, eles têm que ser prescritos por pessoas que sabem prescrever. É até importante relembrar, né? Psiquiatra é um médico que estuda a faculdade de medicina. Então, ele pode medicar, ele pode internar o paciente no hospital. Já o psicólogo, não. O psicólogo não pode passar remédio porque não fez medicina. Mas são efetivos, né? Bem prescritos, uma dosagem certa. Ajuda muita gente, né, doutora? Sair de uma crise. Exatamente, Vamos trazer uma interação que chegou pra gente antes de seguir para a próxima ideia aqui, saber se é mito ou verdade. Quem está na tela? A Edna Almeida, ela disse que tomou um antidepressivo e ele fez efeito por um tempo, mas depois o seu efeito passou, por isso ela parou. Hoje, ela continua ansiosa, relata aqui a Edna, doutor César. Edna, obrigado pela sua participação. A sua pergunta, a sua observação acontece com muita gente, viu, Teru? Muita gente porque, infelizmente, eu até diria, uma grande parte das pessoas, elas que estão com algum tipo de sofrimento emocional, depressão, pânico, fobia e tal, elas acreditam, talvez por uma propaganda errada, de que o tratamento é só medicamentoso. Então, não é medicamentoso. Você falou de depressão, né? E falou que continua ansiosa ali. Então, as pessoas que estão sofrendo depressão e ansiedade, né? O número 1 é a psicoterapia, que a gente chama de psicoeducação, né? Aliás, aqui o Vida e Saúde, claramente, a função é essa, oferecer psicoeducação, ou seja, oferecer a você informações do que você pode fazer em relação ao teu mundo emocional, como é que você pensa, como é que você sente, né? Como é que você lida com as relações com as pessoas. Então, eu não sei, você não disse se está fazendo ou não terapia psicológica, mas se você não está fazendo, eu acho que você precisa, se ainda continua com sintoma, começar a fazer terapia, porque a terapia que vai te ensinar para você administrar suas emoções, para então não ficar sentindo falta do remédio ou dependente do remédio. Nós temos... Assim como uma mulher que vai ao cabeleireiro, ela não bota muita fé no tratamento de hidratação. Por quê? Porque ele às vezes é mais lento. E a psicoterapia também não funciona como um medicamento que a gente toma e já sente os efeitos. Então, realmente, tem que botar fé, né, doutor César? Tem que botar fé, tem que ter paciência também, como a gente falou aqui no outro programa anterior aqui. A pessoa, para chegar no sofrimento emocional, ela demorou alguns anos, né? Não foi da noite para o dia que ela ficou mal emocionalmente. Então, o tratamento tem que ter paciência, porque vai requerer tempo, né, para poder melhorar. Mas tem jeito, minha gente, tem jeito. Olha, vamos olhar para outra ideia aqui, vamos saber se é mito ou verdade. Esses medicamentos
psiquiátricos, né? Eles são viciantes, doutor César? Essa é uma dúvida muito recorrente. O pessoal tem muito medo disso aqui, não, vou ficar viciado e tal. Alguns são sim, é verdade, tem medicamentos, por exemplo, eu falei de 5 classes de medicação psiquiátrica, né? Indutor de sono, estabilizador do humor, tranquilizante, os antipsicóticos, antidepressivos. Os tranquilizantes são os mais viciantes, né? Que são o famoso Rivotril, né? O bromazepam, o diazepam, o lorazepam, o clonazepam, o alprazolam, que é o famoso alprazolam, que é bom para crise de pânico. Esses são mais viciantes porque eles criam eles abaixam a ansiedade de forma importante no cérebro e a pessoa então se sente bem melhor, então ela quer tomar de novo, né? Então eles são viciantes? São. Medicação psiquiátrica, alguns medicamentos são viciantes, então temos que ter cuidado. O que não quer dizer que não vai usar, não quer dizer que é muito perigoso. Não. Sob orientação do médico, o médico vai orientar direitinho aí. Vamos seguir aqui com essa outra ideia, vamos saber se é mito ou verdade agora, gente. O seu uso é para a vida toda. Estão muito interligadas essas duas ideias, doutor César. Mas é interessante, sabe que eu trabalhei muitos anos, 40 anos em consultório atendendo as pessoas e raríssimas vezes é assim, aliás, eu não me lembro de ter dito assim, você vai ter que usar isso o resto da vida. Né? Eu sei que tem colegas que dizem isso, né? Por que geralmente eu não digo ou não dizia para os meus pacientes quando atendia em consultório que vai usar o resto da vida? Porque eu não sei, né? A pessoa pode ter mesmo pessoas com uma depressão complicada, ou pessoas... Eu tive paciente, Teru, que entrou no meu consultório surtado, né? Assim, todo delirando, alucinando. E estava no mundo da lua, realmente, né? Então, eu entrei com medicação e tal. E depois a pessoa recuperou bem. Eu me lembro agora de um rapaz, que é um rapaz calmo, tranquilo, sereno. Vez ou outro encontro ele na rua, lá na cidade. E então ele saiu, né? Se você olhasse aquela crise dele naquele momento ali, ou em alguns 2, 3 meses que ele passou muito mal mesmo, com a crise psicótica, esquizofrênica, paranoide, alucinando, ele vai ter que usar remédio o resto da vida. Mas não, ele conseguiu sair. É verdade que não são todos os casos, mas é um mito. Não é obrigatório isso. Se você tem mitos aí ou crenças sobre algum assunto relacionado a remédios psiquiátricos, eu quero convidar você para ficar firme aqui com a gente, porque nós vamos continuar esse assunto ainda. Eu quero saber, doutor César, para o próximo bloco, se todas as pessoas que sofrem de depressão vão precisar usar remédio. O senhor falou que a primeira coisa seria aqui a psicoterapia. Dá para indicar esse caminho para começo de conversa aqui? É bom falar sobre isso, né? As pessoas perguntam muito isso aí. Vamos responder para você, tá? Enquanto a gente vai ali para o intervalo rapidinho, você vai, toma uma aguinha que é importante. Eu quero ver a sua participação aqui. Aproveita o intervalo para contar para a gente se você tem alguma dúvida, se você tem medo de usar remédio psiquiátrico. E se você disser que sim, qual é o seu medo? Você pode usar o nosso WhatsApp ou então o QR Code. Vamos colocar na tela rapidinho? Vamos pôr na tela aqui o QR Code para você participar contando qual é o seu medo com remédios psiquiátricos. A gente volta já.